precisamos, meus irmãos, declarar a nossa confiança no Senhor. A palavra do Senhor fala que consagre ao Senhor, em Provérbios, consagre ao Senhor os seus planos, consagre ao Senhor os seus dias. Nós precisamos, meus irmãos, consagrar ao Senhor a nossa vida. Sabe, nós somos muito limitados, o nosso poder, a nossa articulação, o nosso conhecimento é insignificante diante das situações que pode nos acontecer. E somente Deus para nos abençoar, somente Deus para nos proteger, para nos guardar e guardar também os nossos. Por isso, há necessidade de nós entendermos, de nós consagrar ao Senhor tudo o que nós fazemos, para que nós venhamos ter paz, para que nós venhamos ter sucesso. Quantas e quantas são as vezes em que a gente consagra, de uma forma ali superficial, entrega de uma forma superficial a nossa vida ao Senhor. Quantas e quantas são as vezes em que nós fazemos isso, em que nós entregamos, mas agimos conforme o nosso entendimento. E a palavra do Senhor aqui em Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente vê N exemplos dessa necessidade na nossa caminhada, de consagrar e obedecer a nossa caminhada nas mãos do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala, não vá, não vá, não vai, e a gente vai. Quantas são as vezes em que nós agimos segundo o nosso entendimento, segundo o nosso intuito, e não ouvimos a voz silenciosa de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, nós precisamos parar em meio a tanta agitação, em meio a tanta correria, em meio a tanto auê, nós precisamos parar, e ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Esse é o desafio que nós temos de consagrar ao Senhor a nossa vida, tudo o que fazemos. Sabe, nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas, consagrar ao Senhor as nossas famílias, consagrar ao Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor tudo que temos. Eu gostaria que você pegasse aí seu dízimo, a sua oferta, você que não veio preparado, coloca isso no seu coração, coloca isso como meta de vida, de consagrar ao Senhor. Sabe, nós precisamos reconhecer a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o quanto o Senhor nos protege, o quanto Ele nos guarda. Sabe, nós precisamos mesmo. Você que veio preparado, pega aí seu dízimo, a sua oferta. Nós temos também, irmão, nós não esquecemos, nós estamos com a campanha da compra do lote, é um projeto que nós temos, da qual o Senhor já confirmou em nosso coração de uma forma muito clara, de que Ele vai nos abençoar, e você que fez um compromisso com o Senhor, não comigo, não com o pastor Milton, honre o compromisso que você fez com Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem nos dá condições de honrar com os nossos compromissos. Às vezes, nós que não pedimos a Ele, nós que nos desesperamos e não pedimos ao Senhor o cuidado, não pedimos a direção dEle. Então nós queremos orar por você, que está aí, aí na sua tela também está o número da conta, o Pix, esteja contribuindo, esteja reconhecendo a providência de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que é fiel, Senhor. O Senhor é aquele que tem nos guardado, Senhor. Ó Deus, quantas e quantas têm sido, ó Deus, as investidas, ó Deus, do maligno sobre as nossas vidas. E aqui, ó Deus, nós vemos a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós temos um teto, Senhor. Nós temos um lar para nós voltarmos, ó Pai. Nós temos, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre nós, nos dando saúde, nos dando, ó Deus, vida, Senhor. Nos dando, ó Deus, um novo amanhã, Pai.
Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os dízimos, consagramos a Ti as ofertas, ó Pai, consagramos a Ti a nossa vida, Senhor, a nossa família, Senhor, o nosso trabalho, ó Pai, os nossos projetos, ó Deus, nós consagramos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, cuida, ó Pai, só o Senhor para cuidar, ó Pai. Quem somos nós, ó Deus, para proteger, para cuidar? Somente o Senhor. Por isso nós consagramos, nós entregamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus que nós te oramos, em nome de Jesus que nós te louvamos nessa noite. Meus irmãos, ao som do louvor, o irmão Rodolfo vai estar trazendo para nós dois louvores, né? Enquanto ele adora o Senhor juntamente com a igreja, você vai estar em liberdade para estar contribuindo, trazendo a sua oferta, seu dízimo. Só da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, meus amados? É bom, né, estar aqui, né, na presença do Senhor Jesus, né, tem nada melhor, né, a presença dele aqui no nosso meio, né. Aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, fala: a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o louvor nosso aqui, já louvamos aqui um bocado aqui, louvor, já louvou também, o louvor é para o Jesus, meu. É para Jesus, louvor é uma coisa maravilhosa, né? Por isso nós estamos sempre aqui na presença de Deus para adorar Ele em espírito e em verdade, né? Então a gente vai cantar dois hinos aqui hoje, a gente vai cantar aqui a volta de Jesus, né? Então, Jesus está chamando você hoje mesmo, irmão. Às vezes aquele que não aceitou Jesus ainda, está na hora, né? Depois, né? De arrepender e aceitar Ele, porque a coisa mais maravilhosa para nós é nós arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus, né? Como Salvador, Jesus Cristo na nossa vida. É um presente que Ele tem para nós lá no céu, né? Não é as coisas aqui da terra não, meu irmão. Porque as coisas aqui da terra, pode ser rico, pode ser qualquer um aqui, tudo é passageiro. Um dia Jesus vai chamar nós, então nós temos que dar conta daquilo que nós fizemos aquilo. Se nós fizemos o bem, nós vamos receber o bem. Agora nós fizemos o mal, também recebeu o mal. Então não é fácil não, viu? Venha Cristo, vem agora, vem assim como está. De Deus sem demora, o perdão obterá. Reafirma sua confiança na sua morte por ti. Gozo alcança todos que fazem assim. Venha Cristo, vem agora, vem assim como está. De Deus sem demora, o perdão obterá. Reafirma sua confiança na sua morte por ti. Gozo alcança todos que fazem assim. Ele nela redimite, que te livra-te do mal. As portas abre-te do prazer divinal. Amém, meus irmãos? Vamos cantar mais um hino para Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, a gente, às vezes, né, prega o evangelho aí, que nossa missão é pregar o evangelho, né? Para toda criatura aí. Então a gente tem que, às vezes a gente fala aí para o pessoal do amor de Deus, mas muito endurece o coração. A palavra fala para nós pegar direto. Às vezes a gente já conhece algum lugar aí que a pessoa não gosta, nem de crente não, mas a palavra fala para direto. A gente não pode sair da casa não, é ir direto, pegar para essas pessoas assim mesmo. Mesmo que xinga, briga com nós, mas nós temos que ficar caladinho e sair. Então, todos pensam que são filhos de Deus e não são, não são, não são. Se você duvida, você leia o Evangelho de São João, se veja se é verdade ou não. Você leia o Evangelho de São João e veja se é verdade ou não. Está na Bíblia, capítulo 1. Começa no capítulo 1 e remata lá no capítulo 12.
capítulo 1, o versículo é número 12. Veja você mesmo que o texto não são meu, são de Deus. Você tem que aceitar Cristo para ser o filho de Deus. Se você somente criatura, se duvida, você leia com os olhos seus. Todos quantos que receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. Todos quantos que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que crê no seu nome. Capítulo 1, o versículo é número 12. Veja você mesmo, o texto não são meu. Você tem que aceitar Cristo para ser o filho de Deus. Se você somente criatura, se duvida, você leia com os olhos seus. Todos quantos que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todos quantos que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todos aqueles que creem em nome do Senhor Jesus, façam filho de Deus, meu Pai. Você é filho de Deus, você tem que passar pelas águas, né? Tem que receber o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo dá o dom, cada um, né? É o dom, né? Tem muito diversos dons. Então, Deus que dá o Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá o dom para nós. Então, uma coisa maravilhosa, né? É a gente aceitar Jesus, arrepender do nosso pecado, né? Às vezes nós vai deixar para amanhã ou depois. Às vezes amanhã ou depois nós está, às vezes, né? Debaixo da terra já, né? Então, só Deus mesmo. A gente tem que arrepender. É o arrependimento que manda. Em nome de Jesus, amém? Salmo de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que bênção, querido. Palavra forte. Graça e paz para o santo. Aleluia. Queridos, quem está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Não, mas sério mesmo, quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar aqui? Meu Deus do céu. Queridos, eu tenho um temor muito grande de estar aqui em cima, sinceramente. Eu tenho muito medo, temor mesmo. E todas as vezes que o pastor me fala, Jean, eu falo, meu Deus do céu. E bate um, sabe? O coração dispara, a mão começa a suar. Eu sempre falo, Deus, por favor, nas ministrações das canções, quem for fazer abertura, quem for falar antes de mim, por favor, fala algo para acalmar meu coração. Irmãos, e Deus, Ele sempre faz. No início aqui do culto, o irmão abriu Mateus 6, foi exatamente um dos textos que eu vou estar lendo também. Então assim, Deus, Ele vai... Aí quando o irmão leu ali, eu comecei a chorar aqui atrás, falei, meu Deus, confirmação que o Senhor é bom. Então, querido, abre comigo em Mateus 6, mais uma vez, capítulo 33. Engraçado que esse não é o texto-chave, mas é o texto introdutório. E foi o texto introdutório do culto também. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 6, verso 33. Aquele que encontrou, coloque os pés no seu lugar. Eu sou tradicional, então vou falar. Quem encontrou diz amém. Todos encontraram, né? Capítulo 6, versículo 33 diz, todo mundo já sabe de qual. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos nesse momento, mais uma vez. Vamos falar com o Pai Celestial. Pai, como Tu és lindo, Deus. Como Tu és maravilhoso, como Tu és santo, Deus. E nessa noite mais uma vez rendemos a Ti graças, ó Deus. Rendemos a Ti louvores, ó Pai. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Como foi falado aqui, Deus, na introdução, nós não estamos aqui para assistir o culto, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Então, papai, receba o nosso culto a Ti, Deus, em nome de Jesus. Papai, seja engrandecido através, ó Pai, das nossas vidas. Nós entregamos tudo que é nosso, tudo que temos é Teu. Então, Deus, continue falando aos nossos corações, como o Senhor já o tem feito nessa noite.
Continue, Deus, ó Pai, falando fortemente que não venha ser nada de mim, Senhor, mas que o Senhor venha tomar liberdade, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor sabe muito bem que eu não sei nada, Pai. Nós não sabemos nada e somos totalmente dependentes de Ti. Então, Deus, toma o controle, está em Tuas mãos. É que eu te peço, papai, nessa noite, e te agradeço, Deus, mais uma vez, porque o Senhor é bom, o seu amor, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Em Teu nome eu oro, amém, amém. Os irmãos possam sentar um momentinho. Queridos, como eu disse, o culto todo, desde o início, Deus tem comprovado no meu coração aquilo que Ele já tinha colocado no meu coração, né? Que era para ser dito aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de algo extremamente necessário para podermos viver intensamente aquilo que Deus quer de nós. Esse texto que nós lemos, quem já ouviu esse texto alguma vez na sua vida? Por favor, não faz eu descer e levantar sua mão, não. Quem já ouviu esse texto? Quem já ouviu ministrações a respeito desse texto? Quem vive esse texto? Esse texto, irmãos, ele é excepcional e é um texto chave na minha vida e na sua vida. Por um simples detalhe. O texto fala assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Repete comigo: o reino de Deus. Mais forte: o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos esse texto? Porque nós não sabemos o que é o reino de Deus. Nós não entendemos o que é o reino. Até mesmo a palavra reino, ou viver debaixo de um reinado, nós não entendemos isso porque nós não vivemos no mundo físico, por exemplo. Nós não vivemos debaixo de uma monarquia. Quem estudou história aqui? Quem gosta de história? Poucas pessoas levantaram as mãos. Havia um tempo, a gente vê o Antigo Testamento, por exemplo, em que era monárquico. Na verdade, antes de todas as coisas, Deus, Ele é rei. E no Antigo Testamento, no início de todas as coisas, Ele governava. Ele era o Deus de toda a nação, e as pessoas viam Deus como rei. Era o reinado de Deus estabelecido na terra. Mas o coração do homem é tão bobo, tão endurecido, que o homem chegou para Deus e falou: Deus, eu preciso de um representante. Como assim? Então Deus levantou vários reis, e aí vocês conhecem a história. Então aquilo que era de um só rei, soberano, passou para um homem, que era ainda assim direcionado por Deus, claro, mas não é a mesma coisa. E por nós não entendermos o reinado, o que é rei, hoje nós nem vivemos no tempo de monarquia mais. Hoje nós temos um presidente que não manda sozinho. Nós temos um parlamento, eita. Nós temos todo um congresso, nós temos uma constituição. Então nós não vivemos debaixo de um reino físico. Então talvez por isso a gente não consegue entender esse texto. Buscar primeiro o reino. Então eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite a respeito do que é reino, como eu recebo esse reino. Então olha, primeiro ponto. Nós não vivemos muitas vezes o reino de Deus por não entendermos o que é viver no sistema monárquico. Então o que é viver num sistema monárquico, onde o rei é rei de fato? Então olha, primeiro ponto, o rei detém da supremacia, é o único que elabora as leis. Então um rei, um reinado, ele manda e desmanda, ele faz o que ele quer. Um rei, se ele quiser, eu quero todas as paredes brancas, todas as paredes vão ser brancas. Aí eu quero todos os animais com pelo curto, todos os animais estão com pelo curto. Ah, mas o que eu penso? Não interessa. Interessa aquilo que o rei manda. Talvez isso já bate no nosso coração forte, mas espera aí, eu tenho os meus direitos. Não. Na monarquia não, direito nenhum. O único direito que você tem é se curvar perante o rei. Então você consegue entender que nós estamos tão distantes disso? Porque olha só, se o presidente falar algo que eu não concordo, eu viro a cara, não concordo, não quero saber, pronto, acabou, e vai acontecer da forma que eu quero. Sim ou não? Porque o presidente não tem poder de mandar tudo, mandar e desmandar. É a nossa realidade.
né? Outro ponto. O monarca, ele tem um poder absoluto na tomada das decisões. Não tem que ter um conselho, não. O rei determinou, acabou, é isso mesmo. Como eu estava dizendo anteriormente, o que o rei determina, ele não tem que, peraí, vou ver primeiro com o concílio, não. O rei mandou, pronto. Isso é reinado. Isso é viver debaixo de uma monarquia. E terceiro ponto, uma constituição não existe debaixo de um reinado. Ou seja, hoje nossos direitos é defendido, nós somos, resguardados pela Constituição brasileira. No reinado não existe Constituição. Existe o rei mandou e acabou. E é por isso que nós estamos tão distantes de entender o que é o reinado de Deus. Porque, irmãos, primeira coisa, nós queremos sempre palpitar naquilo que Deus fala sim. E nós queremos colocar um não ou talvez. Nós queremos sempre dar uma mãozinha para Deus. Será que não seria melhor dessa forma? Nós sempre queremos colocar um ponto. Peraí, eu acho. Não, irmãos, você não acha nada. O reino é de Deus. Por isso que eu não entendo, por isso que nós não vivemos esse texto, porque nós estamos preocupados com as outras coisas, porque eu quero correr atrás, porque eu tenho um direito daquilo. Não e não. O único direito que eu e você temos debaixo da submissão do Rei Todo-Poderoso é ser chamados de filhos. Foi a canção que o irmão ministrou aqui pra gente. Então, queridos, eu quero deixar isso bem claro para nós aqui nessa noite. E talvez mesmo que nós conheçamos esse projeto, esse propósito que é a monarquia em si, talvez a gente conhece como que funciona. Talvez a gente até entende como que funciona. O rei falou, acabou. É simples, mas a gente não aceita. Nós não aceitamos porque, irmãos, nós não sabemos viver à mercê da supremacia de Deus, da soberania dele. Mais uma vez eu falo, por que eu não sei viver sobre isso? Porque eu quero dar meu pitaco. Eu quero falar o que eu acho que é certo. Eu quero me posicionar. Isso não é reino. Por isso que Paulo ele vem sempre falando, olha, eu sou escravo de Cristo. Eu vivo para Ele, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas escolhas não são minhas escolhas, são dEle. Porque dEle é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é reinado. Então por que nós não estamos vivendo o reinado de Deus na nossa vida? Porque somos teimosos, queremos colocar aquilo que eu acho. Tantas vezes, irmãos, eu vejo muitas ministrações e pregações e muitas vezes nós falamos coisas, nós colocamos coisas na Bíblia que não tem. Porque eu acho que é melhor dessa forma. Já vi várias pessoas falando, não, mas a Bíblia, cada um interpreta do seu jeito, tem várias interpretações. Mentira. Não tem, é uma interpretação. É aquilo que Deus quis dizer. A Bíblia está dizendo aquilo que Deus quis dizer. Não aquilo que eu acho que está certo, ou que chega próximo, não, irmãos, nós precisamos parar de colocar o Evangelho ao meu favor, ao meu jeitinho, e é por isso que nós não conseguimos viver nesse tempo o reinado de Deus, porque eu pego o Evangelho, e a gente vê muito isso, e nós fazemos muito isso, e eu coloco a meu favor, e quando Jesus fala que aquilo é pecado, a gente fala, peraí, não é bem assim. Quando Deus fala assim, você fala, mas espera aí, que injustiça. Quando algo acontece, irmãos, Deus, Ele é Deus, Ele tem soberania sobre todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins. É difícil de entender, só é difícil quando nós não estamos debaixo da presença dEle. A gente está vivendo um momento agora muito triste, e talvez tantas pessoas já se questionaram, mas se Deus existe, por que está deixando isso acontecer? Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Irmãos, eu lembro que um tempo da minha vida, principalmente quando eu estava fazendo um seminário de teologia, Deus, a gente é besta demais. A gente procura, sabe, eu sei daquilo, então eu vou defender Deus. A gente começa a entrar em discussão para defender Deus. Não, gente, não é bem assim, Deus faz.
Irmãos, Deus, Ele não precisa de quem o defenda. O Evangelho não precisa de quem o defenda. Tem um teólogo, que eu me esqueci o nome aqui agora, ele fala bem assim: o Evangelho é como um leão preso numa jaula. Ele não precisa ser defendido, ele só precisa que a jaula seja aberta. Só precisa ser liberado. Então, irmãos, eu entrava em debates, falando, não. E hoje eu falo, às vezes as pessoas perguntam para mim algo. Hoje é isso. Por que Deus deixou acontecer isso? Porque Deus quis. Mas não é justo sim. Irmãos, a justiça de Deus não é nossa justiça. E o texto continua dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, não a minha. Talvez aquilo que é justo para mim não tem nada a ver com a justiça de Deus. E às vezes pessoas perguntam para mim: Jean, fulano de tal foi salvo? Não sei. Mas e fulano de tal fez isso, morreu, foi salvo? Não sei, eu não sou Deus. Deus, Ele tem supremacia sobre todas as coisas. Ele é o rei, não eu. Entende, querido? Quando nós nos colocamos no nosso local, no nosso lugar de servo, nós não debatemos, nós simplesmente abaixamos a cabeça e falamos: sim, Senhor. E vemos vários exemplos bíblicos a respeito disso, irmãos. Abraão, meu Deus, ele tinha uma vida cômoda, tinha várias coisas, ele era rico, e Deus vira para ele e fala: filho, sai, larga tudo aí, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele ia, mas ele entendia quem era o rei. E ele viveu esse texto que Jesus disse aqui, ó: busca o reino de Deus, as outras coisas Deus vai te acrescentando, Cristo vai te acrescentando. Simplesmente, irmãos, viva o reino de Deus. Então, não quero delongar aqui, abre comigo também sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E Jesus, ele vem falar a Bíblia toda, irmãos. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver o reino de Deus instaurado. Sempre Jesus, sempre Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, trazendo para mim e para você uma ideia de reino. Ele sempre trazendo ensinamentos de reino. E Jesus, quando ele falava a respeito do reino, eu queria muito ter tempo para poder falar das parábolas, que todas as parábolas que Jesus vem trazer, ele traz uma intenção, uma ideia do que é o reino de Deus. Eu quero ficar, e vou poder ficar somente nessa parábola, no capítulo 13 de Mateus, que é a parábola do semeador, também creio que todos conhecem, mas eu quero explanar um pouquinho essa parábola e a explicação dela, e trazer algo para o nosso coração, para que a gente venha entender em qual posição eu estou em relação ao reino de Deus, quem eu sou em relação ao reino de Deus, que terreno eu sou em relação ao reino de Deus. Todos acharam? Irmão, se eu estiver falando rápido, vocês falam, aperta o freio. Todos encontraram? Capítulo 13, versículo 1 diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu em beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. No capítulo 10, no versículo 10, continua dizendo: então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram por que eles falam por parábolas. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse pedaço aqui. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvides e não ouviram. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. No versículo 19 diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não feche a sua Bíblia, nós vamos precisar a partir do versículo 19, nós vamos ler, conversar um pouquinho, ler e conversar um pouquinho. Então aqui, Jesus ele fala a respeito do reino através de parábolas, e os seus discípulos perguntaram: mas Jesus, por que o Senhor fala por meio de parábolas? E eu quero resumir que essa resposta de Jesus, ele fala: porque o reino não é para todos, porque muitos estão com o coração endurecido, eles escutam, mas não escutam, eles veem, mas não veem, eles não têm um entendimento, porque o coração está duro, está endurecido. Então, queridos, Jesus ele deixa explícito nessa palavra que o reino de Deus, ele não é para todos. Não serão todos que entenderão e verão o reino. Por quê, irmãos? Coração endurecido. E essa primeira semente que cai no caminho, e aqui o texto ele vai falar de 3 solos e o caminho. Nós vamos falar de cada ponto aqui, e aí nós vamos nos identificar em qual posição eu estou em relação ao reino de Deus. Eu quero que você seja bem sincero com você mesmo e com Deus, porque a partir dessa palavra que Deus nos direcionou aqui nessa noite, nós vamos entender de fato o reino de Deus, e nós vamos decidir se eu vou seguir Ele ou não, se eu vou viver por Ele ou não. Então, no versículo 19 ele fala dessa semente que caiu no solo. Esta é a pessoa que tem um coração endurecido, onde a semente que cai ali não frutifica, não acontece nada. É uma pessoa que tem um coração tão duro, tão duro, tão duro, uma pessoa tão assim desacreditada, que não tem fé, que simplesmente ouve o evangelho e fala assim: isso não é para mim não. Logo vem um inimigo maligno e toma aquela palavra que foi lançada ali no coração daquela pessoa. Por a pessoa ter um coração endurecido à mensagem de Deus, o inimigo vai ali e toma. E Jesus compara essas pessoas que têm um coração endurecido como aquela semente que caiu no caminho. Nem chegou a entrar em solo, só caiu no caminho. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que tem um coração endurecido. Você vai falar de Jesus, não começa não. Não quero saber de Jesus, não quero saber de nada disso. Eu não acredito em Deus. São esse tipo de pessoa. Então eles estão totalmente fora do reino de Deus, totalmente distante do reino de Deus. E essa semente, irmãos, que Jesus ele vai falar aqui, essa semente é a palavra. E a palavra é a essência do reino. Nós só vivemos no reino, só entendemos o reino se nós ouvirmos a palavra. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. João vem dizer: o verbo se fez carne. O que é verbo? Palavra, ação. E habitou entre nós. Vamos ver o verbo lá no Antigo Testamento. E disse Deus: haja. Jesus estava presente no haja, na palavra, na ação. Então a palavra em si é o próprio Cristo. Então
essa semente caiu no caminho, nem chegou ao solo, nem chegou a germinar, nada. Simplesmente a pessoa ignorou e disse para Deus: eu não preciso do Senhor. Literalmente, quando nós não ouvimos a palavra, não absorvemos a palavra, nós dizemos para Deus: Deus, eu não preciso de você, eu sou autossuficiente. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Então vamos lá, continuando. No versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, esse solo rochoso, ele é um solo sobre grandes pedras, aquece rapidamente depois do frio e do inverno. E por ela aquecer ali, a semente ela germina com facilidade, com rapidez. E ali aquela muda que é plantada ali, ela cresce muito rápido. Mas por ser um solo rochoso, ela não tem profundidade. Ela não tem raiz profunda, ela não consegue se firmar. Esse solo é aquela pessoa que, como eu posso dizer, tem uma simpatia com o evangelho. Eu curto ir na igreja, eu acho legal ir na igreja, e talvez ache até necessário, mas só namora com o evangelho, sabe como? E essa pessoa, ela chega, ela se entusiasma, e a gente vê muitas pessoas, principalmente no meio da mídia, muitas pessoas que se autodenominam: eu sou evangélica, eu sou cristão, e tem aquele fogo todo, e tem aquele alvoroço, aquela alegria, porque começa a ver algo novo de Deus, mas essa pessoa não cria raiz em si mesma, ou seja, é raso. E aí começa a vir a tribulação, começa a vir as dificuldades, começa a vir o dia a dia, porque, irmãos, se alguém virou para você e falou que ser cristão é fácil, vai ser mole, mentiu para você. E se você ler a Bíblia, você vai ver, principalmente no Novo Testamento, o que aconteceu com cada um dos discípulos. Sofreram porque entenderam quem é o rei. Mas olha só, para acalmar o seu coração aí, eles sofreram aqui, mas estão vivendo a eternidade com Deus. E talvez essa bendita palavra eternidade, eu gosto muito de dizer isso, talvez eu até já tenha dito aqui, mas eternidade, não sei vocês, mas eternidade para mim não tem, assim, não tem algo material que eu consiga identificar a eternidade. Vocês concordam comigo? Por exemplo, Bíblia, eu vejo a Bíblia, eu consigo identificar o que é uma Bíblia. Cadeira, eu vejo a cadeira, eu consigo identificar o que é uma cadeira. E eternidade? Você consegue identificar o que é eternidade? E talvez seja por isso, por a gente não conseguir dominar, por a gente não conseguir ter essa visualização, a gente não dá valor. E a gente acha que é supérfluo. E é por isso que nós não estamos vivendo o reino de Deus, porque nós não entendemos a eternidade. Olha que doideira, irmãos, nós queremos ir para um céu, eu disse aqui na última vez que eu ministrei, nós queremos ir para um céu onde o reino é dele, só que aqui na terra nós não queremos viver submetidos ao reino dele. Então por que eu vou para o céu? Para quê? Se eu quero fazer as minhas vontades, para que eu quero ir para o céu? Se você quer fazer as suas vontades, para que você quer ir para o céu, irmão? Para que você quer viver a eternidade com Deus? Só porque dizem que não vai ter sofrimento? Só porque não vai ter sofrimento? É só por isso? Que beleza que nós temos vivido, hein? Se é só para ter uma vida boa, se é só para, suave, é só para santo, não. Se você não consegue submeter ao reino de Deus aqui na terra, irmão, sinto muito. Você está aqui, esse solo rochoso, em que você simpatiza com o evangelho, gosta, acha legal, mas não tem raiz. Então começam as dificuldades, começam os problemas, e a gente começa a falar: mas que Deus é esse? Mas que religião é essa? Mas que carga d'água? Eu estou na igreja, eu vou até dizimo. Por que isso está acontecendo comigo? Quer saber? Eu não quero saber de mais nada.
esse é aquela pessoa que é um solo rochoso. Ela só quer saber das coisas boas. Só quer saber, eu estou vivendo um status social. Qual que é o meu status social? Sou crente. Postei lá, sou evangélico. Queridos, isso não é reino. Se você hoje só simpatiza com o evangelho, você ainda está distante daquilo que Deus quer para você. E quando vinha as tentações, quando vinha as dificuldades, você pode ter certeza que lá você vai sair do barco, porque você não tem raiz em Deus. Então esse é o solo rochoso. O segundo solo é aquele que está entre os espinhos, a semente que caiu entre os espinhos. Esses espinhos, irmãos, diz respeito às ervas daninhas lá em Israel, se você pesquisar. A erva daninha espinhosa, ela chega até a 2 metros de altura. E ali aquela semente, ela germina legal, ela tem até uma profundidade boa, e ela começa a crescer. E Jesus ele fala aqui que essa planta, essa muda, ela começa a crescer, porém se sente sufocada. O que a erva daninha faz? Ela começa a sugar os nutrientes da planta. Ela começa a sugar, a tirar tudo, e a planta começa a murchar e ela morre. A pessoa que está entre os espinhos, esta é a pessoa que até suporta a diversidade. Essa é a pessoa até que entende um pouquinho, conseguiu se aprofundar um pouquinho mais no evangelho e até consegue suportar uma dificuldade. Mas ela ainda não entendeu de fato o que é reino, porque ela se perde pelas fascinações do mundo, pela riqueza, pela bonança. A pessoa começa a se perder, fala assim, e começa a vagar em várias teorias. Irmão, eu fico invocado quando eu vejo pessoas falando, por exemplo, pregando a teologia da prosperidade, por exemplo, de forma equivocada. E as pessoas falando, olha, venha para a igreja, que Deus vai fazer você rico. Seja crente que Deus vai fazer, vem cá, deposita tal que Deus vai fazer, que Deus vai isso, que Deus vai aquilo. Irmãos, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quem tem que fazer alguma coisa sou eu e você. Então essa semente que está no meio dos espinhos, ele até começa a crescer, começa até a suportar alguma coisa ali, mas ela não tem essência, porque ela se perde nos prazeres que o mundo oferece. Então ela é aquela pessoa que está na igreja e está no mundo ao mesmo tempo. Aquela pessoa que se fascina com riqueza e quer dinheiro, crescer. Eu sei que eu tenho um Deus, mas eu sei também que eu quero riqueza, eu quero crescer, eu quero. E reino que é bom. Irmãos, eu não estou pregando contra a riqueza, amém? O nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus do dinheiro, da prata, do ouro, da prata. O problema, irmãos, não é o dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Esse que é o grande problema, porque olha, e o capítulo 6 de Mateus também vai falar a respeito disso, né? Dessa autodependência. Quando eu tenho um dinheiro, quando eu busco por dinheiro, por finança. Não estou falando também que a gente tem que ficar em casa só com os braços para trás, falando assim, Deus vai mandar, beleza. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está perdendo tanto e tanto tempo correndo atrás de dinheiro, de ter uma vida boa, e esquecendo de fato o que é viver Cristo. E sabe qual que é o maior medo que eu tenho? É de um dia a gente ser bem financeiramente e começar a esquecer da essência que Deus é, simples, puro, que é o evangelho puro e simples. Então essa pessoa que está, e talvez nós nos encontramos aí, essa pessoa que está nesse onde tem os espinhos, a pessoa começa a crescer, só que a pessoa começa a olhar por status social, começa a ter status, começa a virar modinha. Eu quero viver a modinha. Ser evangélico é modinha. Ser evangélico é viver, olha, com finança. Eu tenho visto aí tantas pessoas e tantas igrejas ensinando, olha, se eu for para a igreja, se eu der meu carro, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo outro.
Irmãos, isso não é reino. Deus vai nos dar, irmãos, aquilo que Ele quiser. Ele nem precisa, porque o de mais valor Ele já nos deu. O melhor Ele já nos deu, que é o seu Filho. O que eu quero mais? E o que eu preciso mais? Entende a nossa lógica? Por isso nós não vivemos o reino de Deus, porque eu estou preso nas fascinações do mundo. Eu vejo, olha, vários pastores riquíssimos. Eu quero isso para mim. Dinheiro, dinheiro. É igual aquele desenho do Dig Vicarista. Só os mais velhos aqui vão lembrar. Eu não sou velho assim, mas eu lembro. Quem lembra daquele cachorro que ficava medalha, 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 medalha? Quem lembra? Os velhos, por favor. É mais ou menos isso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero. E quando Jesus fala para mim e você, dá, se dê, se doe, sirva. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é aquilo que Jesus virou para o jovem rico, não foi isso? Todos conhecem a história. O jovem rico chegou até Jesus com uma intenção assim fenomenal, um cara com ótimas intenções. Talvez era um cara que tinha uma índole, um caráter muito bom, muito legal, ok. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso para herdar o reino? Olha que interessante. O que eu preciso para ter vida eterna? Jesus vira para ele e fala assim: você cumpre os mandamentos? Sim, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Então olha só, olha, show. Quem que consegue cumprir os mandamentos, irmãos? Então esse cara era um cara ok, tinha boas intenções, tinha tudo, beleza. Então eu imagino do coração dele, ele fala assim: isso é fácil para mim, eu já sigo os mandamentos. Eu sou bem fiel aos mandamentos, Senhor. E Jesus vira para ele e fala assim: então lhe falta uma coisa. Vai, pega tudo que você tem e vende aos pobres, dê aos pobres e me siga. A palavra fala que o rosto dele, o semblante dele se entristeceu de uma forma assim. Quem já viu aquele vídeo do coreano? Quem já viu? Ele termina com a menina lá e começa a rir, começa a chorar. Aí uma pessoa passa para ele e começa a ficar rindo de novo. Aí começa a chorar. Não é possível, vocês não viram isso não? Então tá bom, esse é bom. Vocês estão longe da internet, eu que estou ruim. E aí eu imagino a feição dele de tristeza, porque o coração dele estava no dinheiro que ele tinha. E olha, queridos, ele tinha boas intenções, ele fazia o correto, mas o amor dele não estava no reino, estava no dinheiro. E Jesus falou para ele, olha, só lhe falta uma, irmãos, imagina, só lhe falta uma coisa. Olha que moral que esse cara tinha, só faltava uma coisa. E Jesus, ele foi lá na boca do estômago, pá! E nessa noite, comigo e com você também, talvez não falta só uma coisa, mas o Senhor está falando no nosso coração: olha, não fica preso a isso. E em Mateus 6 a gente leu aqui, e os versículos anteriores vai falar: olha, está vendo as aves? Está vendo a natureza? Olha, eles não precisam. Eu, Deus Todo-Poderoso, eu cuido deles. Por que vocês estão ansiosos? Essa pessoa que está no espinho ali, nesse solo com espinho, é aquela pessoa que se acha autodependente. Eu acredito em Deus, eu até tenho um relacionamento, mesmo que seja supérfluo, mas eu tenho um relacionamento com Deus, mas a minha confiança está em mim mesmo, está no meu braço, naquilo que eu posso fazer, eu consigo fazer. Então ainda assim, essa pessoa ainda está distante do reino de Deus. E talvez, irmãos, não quer dizer que essa pessoa acabou de chegar no Evangelho. Talvez tem pessoas que estão anos e anos e anos no Evangelho, mas ainda estão nesse solo, onde está sendo sufocado pelos espinhos, e não tomam atitude de ser solo verdadeiro. E às vezes até sabe, e às vezes até entende o que está precisando mudar, mas não quer sentir-se, como é que eu posso dizer, inferior. Ele tem que se sentir: eu consigo, eu dou conta, eu posso. É aquilo que nós temos sido ensinados. Olha, você é. Olha, e muitas canções gospel te ensina isso. Olha, quem te viu na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Irmãos, pensa, misericórdia.
Isso, várias outras letras que eu fico vendo, meu Deus, isso não é cristianismo, isso não é reino, isso é eu querendo falar para o outro que eu sou alguma coisa, quando eu não sou. E tem a última, que a palavra nos diz no versículo 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Deus quer que nós, nessa noite, nós sejamos essa pessoa em que entende o reino, em que absorve, e essa palavra que é Cristo, que é o Evangelho verdadeiro, começa a crescer dentro de nós. E nós vamos passar por dificuldades? Vamos passar por problemas? Vamos. Mas o Senhor deixa bem claro para mim e para você: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que está querendo dizer? O Rei, eu, o Todo-Poderoso, eu venci o mundo. Se você se curvar perante mim, você é mais do que vencedor. Mas sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Porque nós não somos rei, nós não vivemos o reino, porque eu dependo de mim mesmo, eu quero ser autossuficiente, e Deus quer nos mostrar perante toda a Bíblia, durante todo o Evangelho: olha, o Evangelho é dele, o reino é dele, e Deus faz o que ele quiser. Olha, eu e você, nós não temos autonomia de falar: Deus, olha, eu estou lendo aqui, mas espera aí, não é bem assim, né? É aquilo que o irmão Emerson falou aqui na quarta-feira, da pessoa falando que Deus está errado, discordando de Deus, né? Eu discordo de Deus. À vontade, beijo para você se você discorda, mas isso não é reino. Então, querido, olha, Deus está nos chamando uma responsabilidade, porque viver reino não é status, viver reino não é ser gospel, ser evangélico, viver reino é viver Cristo, ser cristão de fato. E para terminar, esse solo, essa boa terra, é a pessoa que entendeu e vive o reino de Deus. Esse entendeu que Deus é soberano em tudo, nas coisas boas, nas coisas ruins, na tempestade e na bonança. Nós temos um exemplo, talvez um dos maiores exemplos bíblicos é Jó. Ele sim vive o reino de Deus. Vocês lembram quando ele fala com a esposa: olha, a gente soube receber aquilo de bom de Deus, por que nós não podemos receber o ruim também? Deus é Deus. Dependente da minha situação, Deus é Deus. Se eu estou bem, Deus é Deus. Se eu estou mal, Deus é Deus. Se eu estou rico, Deus é Deus. Se eu estou pobre, Deus é Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade que eu tenho como cristão é servi-lo, é abaixar a cabeça e falar: sim, Senhor, eis-me aqui. Isso é viver reino. Isso é viver reino. É por isso que, olha, eu repito, falei anteriormente, o reino, eu quero até terminar com essa frase: o reino de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O reino de Deus não é para qualquer um, mas é acessível para aquele que quer, para aquele que crê, para aquele que, larga de si mesmo, nega a si mesmo, pega a cruz. E se você vê o Evangelho todo, ensina isso. Jesus o tempo todo fala: olha, não é bonança, não é riqueza, não é confiar naquilo, é confiar em mim. Deus fala para mim e para você: olha, confia em mim. O pastor lê um texto aqui que eu amo: olha para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Nós só conseguimos viver reino quando a gente entende que Ele é o Deus, que Ele é o Rei, e Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é Deus. Eu e você só somos servos. Irmãos, nós temos que agradecer muito a Ele, porque Ele entregou, irmãos, isso é sério, Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você.
Agora é sério, eu quero terminar só com mais uma frase. Padre Fábio de Mello, ele falou bem assim: Jesus, ele veio à terra, instituiu o reino, nós devolvemos para ele grandes templos. O que ele quis dizer com isso? Jesus simples, puro, santo, ele veio à terra, se esvaziou de si mesmo, trouxe o reino, a palavra, a verdade, a vida, a riqueza do reino para nós, e nós soubemos devolver para ele grandes templos. Olha, eu quero fazer uma igreja grande, eu quero ser grande, eu quero ser uma pessoa influente. Não queira ser, irmãos, queira servir. O ser, Deus vai fazer. Deus vai cumprir na sua vida o propósito que Ele tem para você. Então olha, Ele só quer que eu e você entendamos que Ele tem poder sobre todas as coisas. Nada sai do domínio de Deus, irmãos. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. E se você quer de fato entender, a gente não tem tempo, infelizmente. Talvez esse sermão, ele é o início de uma sequência de sermões que seria o ideal fazer. Quem sabe mais para frente a gente consegue. Mas cada parábola dessa, você lê o capítulo 14, 15, 16, Jesus vai falando a respeito de parábolas, através de parábolas, sobre o que é o reino. E se você quer viver o reino aqui na terra, e é possível viver o reino aqui na terra, é só você ler Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Leia com cuidado e faz aquilo que Jesus mandou fazer. Pode ter certeza, se você cumprir aquilo ali, ó, que esses 3 capítulos, você vai viver o reino aqui nessa terra. E aquela grande oração que o Senhor nos ensinou: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso é todo dia, é todo dia. Então nós devemos nos humilhar perante ao Senhor todos os dias. Nós devemos nos derramar perante Ele todos os dias. Amém? Então coloque os pés sobre o seu lugar. Eu estou terminando a série agora. Quero só fazer uma oração e olha, que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo você é hoje? Em qual posição eu estou perante o reino? Quem eu sou? Seja sincero no seu coração, e eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E se, sabe, olhar para dentro de si e ter convicção e ter sinceridade no coração de entender em qual dos solos você está. Ou talvez você está no meio do caminho. Talvez você está aqui na igreja, mas não acredita que quem é Deus, não sabe, não quer acreditar. Talvez você veio aqui forçado, quer saber, eu vou na igreja porque tem gente que quer que eu vá, tem gente que me forçou aí. Ou talvez você está aqui nessa noite e até gosta do evangelho, gosta de ouvir a palavra, mas não vive ela. Ou talvez você está aqui, talvez até vive um pouquinho a palavra, mas está perdido, em busca de riqueza, em busca de autoconhecimento, em busca de status. Deus está aqui nessa noite para mim e para você. E Ele quer que eu e você hoje sejamos essa terra boa. Essa terra boa em que o reino será instaurado, em que nós vamos viver inteiramente esse reino de Deus. Então quero te convidar e fazer esse desafio nessa hora de fechar os teus olhos. Se derrame na presença de Deus nesta hora. Fala com Deus. Deus, eu sou falho, Pai. Hoje eu estou no caminho, Deus, eu não sou nem solo, mas eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu quero ser um solo no Senhor, eu quero ser um solo bom, eu quero ser, Deus, essa terra fértil. Ou talvez você está entre as rochas, você até gosta do evangelho, simpatiza com o evangelho, mas não tem raiz. Busca por raiz nessa noite. Senhor, eu não quero ser esse solo rochoso, eu quero ser a terra boa. Ou talvez você está em meio aos espinhos e aceita qualquer coisa, aceita viver uma vida medíocre,
em que a ir para a igreja virou um ritual, ir para a igreja virou algo religioso. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que nós venhamos ser a terra fértil. E o texto diz que aquela semente que caiu na terra boa, ele cresceu e frutificou, e deu frutos, e deu bons frutos. Ei, meu querido, Deus quer que eu e você venhamos dar frutos, e frutos em abundância. Creia somente nele. Pai, nessa noite, Deus, nós entregamos a Ti mais uma vez, ó Deus, a nossa vida. E Pai, nós determinamos, ó Pai, e declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, e reconhecemos essa noite, ó Pai, Deus, que nós precisamos viver o Teu reino. Então, Senhor Deus, toma o controle da minha vida, toma o controle das nossas vidas. Fala com Deus nessa hora, querido. Abre a sua boca aí agora. Abre a sua boca e fala com Ele. Se derrame na presença dEle. Sei que Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor. Senhor Sabaoth, o Senhor Sabaoth. Declare isso. Os montes se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Só Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Por Ti, Jesus, nós clamamos por Ti. A Tua igreja te adora. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, fala com todo o seu coração. justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Adore a Ele. A Sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Sua igreja te adora. A Sua igreja te adora. Aplauda ao Senhor com toda a força. Santo, santo, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o domínio. Glória a Deus. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor pela Sua palavra em nosso meio. Irmãos, podem sentar. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria perguntar aqui, quem tem menos de 29 anos aí? Levanta a mão, quem tem menos de 29 anos? É muita gente aqui, poucos têm mais, assim como eu. Então, irmãos, eu gostaria, a gente vai fazer um momento aqui muito especial, e para isso eu gostaria de convidar o irmão Alvin e a irmã Marlene aqui, né? O irmão Alvin e a irmã Marlene estão fazendo 29 anos de casado, irmãos. Palma.
Louvado seja Deus. Vamos. Então, né, louvado seja Deus pela vida do casal, né? Eu louvo a Deus pela vida do irmão Alvin, da irmã Marlene. Eu tenho um carinho muito especial. Sempre falo pro irmão Alvin, né? Falo isso de púlpito, que eu gosto muito dele, a irmã Marlene. A gente caminha desde quando começou a célula, né? A irmã Marlene, nós estamos aí caminhando juntos, né? E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para vocês, né? A palavra do Senhor, irmãos, abre lá em Gênesis 2:21. Vou ser bem breve. A palavra do Senhor diz assim: então Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e, fechando o lugar com carne e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e a sua mulher viviam nus e não se sentiam vergonha. 3:1, Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: é isso mesmo que o Senhor disse, que não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Meus irmãos, vamos parar aqui, né? Irmão Alvin, irmã Marlene, aqui fala, irmãos, sobre a criação da família. Fala sobre a criação da família, e é uma família que foi criada, né, há 29 anos que vocês formaram, né? E então, meus irmãos, neste momento, eu quero deixar uma palavra do Senhor para vocês, né, e para todas as famílias. Sabe, esse texto fala sobre a criação da família. E a família, meus amados irmãos, irmão Alvin, irmã Marlene, é a instituição criada por Deus, da qual o maligno, aqui em Gênesis 3:1 diz que onde o maligno coloca criar situações, procura criar meios para atacar a família, e é o que ele mais tem atacado. Então, né, eu deixo em especial para vocês, que vocês possam mesmo preservar a família, preservar a união de vocês, que vocês possam buscar pela presença do Senhor, né, para que vocês possam viver aí mais 29, vou colocar mais 60, 89 anos na presença do Senhor, né? Vocês caminhando junto aí, chegando de bengalinha no novo templo. Não nesse, né? Que a gente vai estar no novo, lá chegando os dois adorando ao Senhor. Tá bom? Então, é o que nós deixamos para vocês e para toda a igreja, né? Está atento, irmãos, porque a família, a instituição criada por Deus, é onde o maligno tem procurado atacar, onde ele tem procurado mexer, né? Colocar ali a sua seta ali, direcionando por caminhos errados, né? Nós louvamos a Deus pela família de vocês e pela união de vocês, viu? E nós queremos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar pela vida deles. 29 anos. Eu vou dizer que a metade, né, aqui não tem 29 anos, né? São todos novos, pelo menos ao meu ver, irmãos. Pra vocês terem uma ideia, né? E eles já estavam unidos, né? Eu gostaria de convidar também o Raul, o Atos. Parece que o outro não está não, né? E o Arthur não veio. Então os filhos, né? A Michele também é filha. Nós vamos orar, e eu gostaria de convidar, né, a estender as suas mãos, né? Nós vamos orar por eles. 29 anos de casado, irmãos, uma família, né? Uma família que nos abençoa, que nós temos prazer em caminhar com eles. Nós vamos orar por eles nesse momento. Senhor, nós queremos glorificar o teu santo nome, ó Pai, pela vida, Senhor, do irmão Alvin, ó Deus, pela vida, Senhor, da irmã Marlene, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos este casal, Senhor, pedimos, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre eles, ó Deus, a continuação das bênçãos, ó Pai, da proteção do Senhor sobre eles, ó Deus. Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos este casal, ó Deus. Ó Deus, nós glorificamos o teu santo nome, pedimos o cuidado do Senhor, a continuação do cuidado do Senhor sobre eles. E Deus, se o maligno se levantar contra eles, ó Pai, que o Senhor o repreenda, ó Deus. Abençoamos também, ó Pai,
o Raul, a Michele, o Arthur, o Atos, ó Deus, toda a descendência deles, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus que nós te oramos, em nome de Jesus que nós aplaudimos o teu santo nome por essa família, Senhor. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua família. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém. Semana abençoada, irmãos.